Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos, meus irmãos pregadores leigos da Palavra de Deus, que em breve estarão aí sendo usados como instrumentos na mão de Deus. Quero começar, antes da gente da nossa aula de hoje, falando sobre a conclusão e o apelo do sermão. Nós já vimos a introdução na semana passada, hoje veremos a conclusão. E depois nós veremos o corpo do sermão, que é o que está ali no meio, né? O livro que nós estamos usando como referência, que é esse José da Silva, um pregador leigo. Eu pedi para vocês comprarem lá na página da Junta de Missões Nacionais. Ele nos indica a fazer dessa maneira, né? Falar sobre a introdução, falar sobre a conclusão e depois falar ali sobre o miolo do sermão. Eu quero primeiro trazer para vocês o gabarito do trabalho de casa que eu passei para vocês na semana passada, que era ouvir a mensagem do último domingo e fazer as anotações, tentar anotar o esboço do sermão. E alguns irmãos me enviaram, eu quase todos acertando aí bastante do sermão, mas ninguém conseguiu acertar 100%. É muito comum, vocês estão melhorando, esse exercício vai fazer vocês se aperfeiçoarem nessa questão de anotar o esboço, de fazer o seu próprio esboço, e vocês estão se aperfeiçoando nisso. É normal a gente não conseguir 100% do esboço do pregador assim no começo, não, mas vocês estão indo muito bem, tá bom? Então, o texto pregado foi o texto do Salmo 51, Salmo de Davi. Na introdução, eu contei a história de Davi, do relacionamento de Davi com Deus e do adultério de Davi. Essa foi a introdução, colocando as pessoas a par do assunto. O tema do sermão foi mudando o rumo da sua vida. Então, muita gente conseguiu identificar o tema do sermão. Primeiro tópico, Davi assume o seu erro. E ali dentro de assumir o erro, eu criei 2 subtópicos. Na verdade, foram 2 subtópicos, que Davi assume, então, o seu ato e Davi assume a sua condição de pecador. Então, primeiro tópico, Davi assume o ato e a condição. Segundo tópico, Davi suplica por restauração, Davi suplica por transformação, Davi suplica por inclusão. São esses 3 subtópicos ali de suplica. E no ponto 3, Davi se compromete, e no ponto 4, Davi se entrega. E na conclusão, a gente fez as pessoas, levou as pessoas a entenderem que elas precisam de uma transformação de vida. Se essa transformação de vida não acontecer, não há uma transformação da realidade à vida após a morte. Então elas precisavam se comprometer com Cristo para vivenciar aí essa transformação que vai durar por toda a eternidade. Essa foi a nossa conclusão. Então, recapitulando o tema, mudando o rumo da minha vida. Primeiro tópico, assume o seu erro, suplica, se compromete e se entrega. São 4, então, e mais a conclusão. Parabéns para você que fez. Que conseguiu acertar aí uma boa parte desse esboço. Isso continua valendo. O trabalho de casa agora, a próxima semana, também na mensagem do próximo domingo, você fazer isso. O pregador precisa fazer isso. Eu vou te dar uma outra tarefa de casa, são 2, tá bom? É você separar um caderninho, ou se você é como eu, adepto aí da tecnologia, preparar uma nota no seu celular para que você possa anotar ali as ideias de pregações, os temas, os tópicos, os textos bíblicos. Anote várias pregações ali para que você venha desenvolvê-las com o tempo. Sempre que você tiver uma oportunidade, você vai lá e acrescenta alguma coisa, ou se você for parar especificamente para estudar uma dessas mensagens, para você já se preparar para ter aí um caderninho de mensagens que você vai pregar no futuro sempre que você tiver a oportunidade. Combinado? A nossa aula de hoje é sobre a conclusão do sermão, e a gente vai falar um pouquinho sobre o apelo também. São 2 capítulos do livro que a gente vai tentar resumir nessa aula, tá bom? Primeira coisa,
é que a conclusão do sermão, muitas vezes, ela é ignorada, o que é um erro. Eu confesso para vocês que é um erro que eu cometo às vezes. Me concentro tanto ali na introdução e no corpo do sermão, que às vezes esqueço de fazer anotações a respeito da conclusão do sermão. E aí, quando isso acontece, eu fico com aquela sensação que eu não amarrei bem o assunto, que eu não fechei bem a mensagem. E isso acontece muito comigo, estou confessando um erro que eu cometo, que vocês não devem cometer e que eu também tenho que me esforçar para não cometer. E como é que a gente se esforça aí para não ignorar a conclusão da mensagem? Muitas vezes ela recebe menos atenção. A gente se vê satisfeito fazendo um esboço de uma mensagem, quando chega na hora da conclusão, a gente fica por satisfeito e não prepara uma boa conclusão. Outra coisa também que acontece muitas vezes na conclusão, o pregador fica sem forças, um esgotamento físico, às vezes até emocional. Tem gente que não consegue entender, vocês vão perceber isso, pregar é uma coisa muito trabalhosa. Você se prepara, às vezes por 2, às vezes 3 horas por semana em uma mensagem, e quando chega no domingo à noite ou no domingo de manhã, quando todo mundo, depois de louvar no culto, se assenta para escutar, você é o único que não se assenta, você continua de pé. O único não, porque tem gente que da introdução que também fica de pé, mas você é um dos poucos que não se assenta. Então todo mundo se assenta para ouvir e você continua de pé. Sem contar que você traz ali uma carga da semana inteira de cansaço físico e emocional, de aconselhamentos, de visitas. O domingo normalmente é um dia muito agitado para o pastor ou para o pregador. Então você precisa se controlar para você começar a mensagem com bastante empolgação. É muito ruim quando a gente vê um pregador que parece estar cansado, parece que não está gostando daquilo que está fazendo. É horrível. Eu não gosto de ver um pregador sem ânimo, sem um sorriso no rosto. Mesmo que ele seja uma pessoa um pouco mais pacata, ele precisa conseguir demonstrar que ele está feliz de estar ali, que ele está feliz de estar pregando a palavra de Deus. Então, muitas vezes, na conclusão, é quando o cansaço ele vai se manifestando. Você está cansado mesmo, sua voz está cansada, então você precisa tentar ali controlar, podar as suas forças para chegar na conclusão com a mesma empolgação do começo. Isso é um erro que muitos pregadores cometem, é não chegar no final da mensagem sem forças, né? Pregador menos empolgado, normalmente ele está tão animado com o que ele quer apresentar ali na introdução, no corpo do sermão, nos tópicos do sermão, e aí chega na conclusão, às vezes ele já não está mais tão empolgado. E precisa, né? Precisa estar empolgado, afinal de contas, se a primeira impressão é a que fica no coração das pessoas, é o que impressiona, a conclusão ela também vai ter o seu espaço ali na mente dos ouvintes. Os ouvintes vão com certeza lembrar muito mais do que você falou por último do que você falou em primeiro lugar. Então, a conclusão ela é sim importante, a gente não pode ignorar a importância dela, né? A importância então da conclusão. As primeiras impressões são notáveis, mas as últimas são mais duradouras. Outra coisa porque a conclusão é importante. Deve alcançar o objetivo do sermão. Lembra que a gente combinou que a gente precisa ter um objetivo no nosso sermão? Onde é que a gente vai chegar? Então, é na conclusão que a gente mostra para as pessoas que a gente chegou onde a gente prometeu chegar. É o assunto que a gente queria tratar e que a gente prometeu que ia tratar, na conclusão a gente vai ter certeza de que a gente realmente conseguiu alcançar o nosso objetivo. E a conclusão é de onde se tem a melhor vista, né? Lembra do nosso exemplo do prédio, um prédio comercial, onde a introdução é a recepção do prédio, onde você chega, é bonita, chama atenção. Os andares é o corpo do sermão, são os tópicos que você vai usar. E na conclusão é a cobertura desse prédio, é a vista panorâmica, é de onde você consegue observar todo o prédio, todo o arredor do prédio.
Então, a nossa conclusão, ela precisa trazer essa visão de todo o prédio construído, a visão de toda a mensagem. Então, por isso, a conclusão é sim, a conclusão é sim muito importante. Quais são as características de uma boa conclusão? Para a gente fazer uma conclusão boa, o que a gente precisa fazer? Bem, ela precisa vir do assunto do sermão. Ela precisa ser uma conclusão baseada no assunto. Você retorna lá para o assunto para que você faça uma conclusão daquele assunto. Você precisa encerrar aquele assunto, amarrar bem aquele assunto para não deixar dúvidas a respeito daquilo que você prometeu falar. Uma outra característica de uma boa conclusão. Ela é a conclusão de todo o sermão, não apenas do último ponto. É muito comum as pessoas pegarem apenas o último ponto e fazerem uma conclusão do último ponto. Só que isso é um erro, você fazer dessa maneira. Eu vou pegar aqui, vou colocar na câmera, vou abaixar um pouco minha cabeça, para ler aqui o texto do Salmo 51, que foi o texto pregado no último domingo, né? Então, lembra dos tópicos? Davi assume, Davi suplica, Davi se compromete e Davi se entrega. 4 tópicos. Quatro tópicos. Se eu for fazer uma conclusão e na minha conclusão eu falar só sobre o Davi se entrega, eu não estou fazendo uma conclusão de todo o sermão. Eu estou fazendo uma conclusão só do último tópico. Então não é uma boa conclusão. A conclusão precisa ser sobre todo o sermão. Então, se você quer se entregar a Deus, você precisa mudar de vida, você reconhece que você mudou de vida, você precisa reconhecer os seus erros, assumir a sua culpa, assumir a sua condição de pecador. Você precisa suplicar a Deus, olha, eu estou fazendo uma conclusão de tudo que foi falado, não apenas do último ponto. Não é para a gente pregar o sermão todo de novo não, tá, gente? Vai fazer a conclusão, vai pregar tudo de novo, vai falar tudo de novo, pelo amor de Deus. A gente vai ficar cansado de ouvir a mesma coisa, mas é para a gente fazer um repeteco ali, um resumo muito bom daquilo que a gente falou e fazer um encerramento daquilo que a gente falou. Não pode ser uma conclusão só do último tópico. E deve ser proporcional e breve, tá? Pelo amor de Deus, da mesma maneira como a gente falou lá na nossa introdução, que ela deve ser breve, ocupando ali no máximo 15% do nosso tempo. A conclusão, eu creio que ela deve ser mais breve ainda. No máximo 10% do nosso tempo tem que ser uma conclusão objetiva, a gente expressar ali bem aquilo que a gente queria fazer com que as pessoas soubessem com a mensagem. Então, essas são as características de uma boa conclusão. Pulei demais. Então, quais são os erros que podem ser cometidos em uma conclusão? Tem muitos erros que a gente pode cometer e a gente tem que fugir deles. Primeiro, introduzir pensamentos novos. Olha, se eu já falei que no Salmo 51 existe 4 tópicos, eu não posso, na minha conclusão, criar um quinto tópico. Trazer uma ideia nova. Se eu tenho uma ideia nova para trazer para a pregação, eu crio um outro tópico. Eu não acrescento isso na conclusão. A conclusão precisa encerrar os assuntos que já foram tratados. Outra coisa, prometer terminar logo. As pessoas normalmente falam assim, por último, finalizando, concluindo. Essas expressões não devem ser usadas mais, esqueci um M aqui, mais de uma vez. Não é muito chato quando o pregador fala assim, gente, então concluindo, e aí ele fala mais meia hora. Fica assim, gente, ele não estava concluindo? Você como pregador da palavra de Deus, você não pode mentir para o povo. Então, se você vai falar, gente, concluindo, você entende e está passando a mensagem para as pessoas de que você está encerrando o seu sermão e você vai estar entrando agora na conclusão dele. Então, você vai entrar na conclusão, você não vai voltar a falar tudo novamente, ou criar uma nova expectativa, ou falar 1000 vezes, finalizando, concluindo, agora terminando, agora estou terminando mesmo. Fica feio, né? Então, é um erro aí bem feio de uma conclusão você ficar prometendo que vai terminar e não terminar. Outro erro,
Pedir desculpas. Lembra que a gente falou a mesma coisa na introdução? Ai, gente, eu estou aqui tão despreparado, me desculpa porque eu não sou pregador, então eu não preparei bem o texto. Então o que você foi fazer ali, gente? Não fica pedindo desculpa, não. Então você se preparou e está bem preparado ali para aquele momento, orou, pediu orientação a Deus, e você prega, fala o que você precisa falar, sem ficar necessariamente pedindo desculpa por isso. Você precisa ter segurança no seu falar. Se você não tiver segurança, as pessoas não vão ter segurança em acreditar em você. Então você precisa ter segurança. Esgotamento físico, a pessoa chegar no final, ai, povo, desculpa que eu não aguento mais, estou cansado. E aí, eu vou incluir aqui uma questão, que é você ficar falando dos bastidores da sua vida ou dos bastidores da mensagem. Quando você vê um filme, é muito legal, depois que o filme termina, você vê os bastidores, mas você não quer ver os bastidores na hora do filme. Quando você vê um microfone aparecendo, um cameraman aparecendo lá no fundo do filme, não é um negócio que parece que o filme foi mal feito? Então, não é para você compartilhar os bastidores. Você fala, gente, para chegar até aqui eu estudei 3 horas, 4 horas. Aí tem pregador que leva os livros todos que estudou, né? Aqui, esse comentário que eu usei, esse comentário que eu usei, esse livro que eu vou abordar aqui, que tem muita coisa que eu tirei desse livro. Não é para fazer isso. Quando você oferece um almoço para sua família, você apresenta lá o almoço na mesa, você não leva as panelas, leva. Só quando a gente está em casa, né? Mas quando é um almoço assim importante, você vai receber familiares, você não fala, olha, esse arroz eu cozinhei nessa panela aqui. Você não faz isso, né? Então não apresente as panelas. Chegue para trazer a mensagem, se foque na mensagem. Não se foque em você, no seu problema. É muito ruim quando a gente traz os bastidores da mensagem, né? Então, continuando aqui, o esgotamento físico. Cuidado para você, é um erro muito comum você gastar toda a sua energia e chegar no final você não aguentar mais falar e tornar a conclusão uma conclusão enfadonha, né? Mexer em objetos que tirem atenção. Está na hora da conclusão, a hora que as pessoas precisam estar ligadas em você para chegarem no ponto final. Aí você pega o celular, e aí você começa a desfolhar a Bíblia, e aí você olha no relógio, e aí você mexe no óculos, começa a limpar o óculos. Não, gente, é a hora da conclusão, é a hora que você precisa de toda a atenção das pessoas para encerrar o assunto. Tanto é que eu tenho, não sei se é um problema, se é uma qualidade, mas quer ver assim, me deixar por dentro irritado. Eu tento esconder essa irritação. Eu acho que agora eu consigo, mas no começo do meu ministério eu não conseguia, não. É na hora da conclusão, às vezes na hora do apelo, é um irmão que levanta, um irmão que se movimenta, às vezes sem necessidade. Podia esperar mais 5 minutinhos para o culto terminar, mas ele quer levantar na hora da conclusão e aí ele tira a atenção de quase todo mundo da igreja, porque ele levantou. Ou por raiva, ou por curiosidade, alguém olha para ele porque ficou chateado porque ele levantou, um visitante perde a atenção na mensagem. Então, é o momento de você se concentrar na mensagem e evitar o máximo de movimentos espalhafatosos possíveis, o pregador e o ouvinte também. Então, evite movimentos que vão tirar aí a atenção das pessoas, né? Piadas, existem mensagens que cabem ali algumas coisas engraçadas, algumas ilustrações engraçadas, mas a conclusão não é um momento de piada. A conclusão é um momento de reflexão. Conclusão não deve ser momento de riso. Conclusão precisa ser momento de reflexão, de avaliar a si mesmo dentro daquilo que foi falado na mensagem. Uma conclusão barulhenta, pessoa que quer gritar muito na conclusão. Aliás, eu sou contra o grito, gente. Eu acho que em um momento você falar um pouco mais alto, impor a sua voz é muito bom. Você impor a voz em determinados momentos é muito bom. Você gritar, para mim, nunca é bom. Eu não gosto de pregações de gritar. A pessoa gritou comigo, já me tirou a atenção. Eu não gosto que gritem comigo. Eu acho que isso reflete muita gente, né? Então, conclusão barulhenta também não é legal. E ficar presos em anotações também é um erro na conclusão. Na hora da conclusão, você vai fazer aí um resumo, você vai contar uma ilustração, a gente vai ver daqui a pouco as maneiras de se fazer uma boa conclusão.
não é hora de você ficar lendo, de você ficar olhando as suas anotações. É hora de você olhar nos olhos das pessoas. Você já sabe o que Deus falou e agora você vai concluir aquilo que Deus falou e faça isso olhando para as pessoas, sem se prender a anotações, porque isso também é enfadonho, né? A gente, não sei se eu já falei nesse curso, mas eu acho que sim, o nosso esboço ele serve como referência daquilo que a gente vai falar. Mas ele não deve ser um texto muito longo para você ficar lendo. É horrível, gente, o pregador que fica lendo a mensagem toda. É muito cansativo. Eu sempre, quando vejo um pregador que está lendo a mensagem toda, eu fico pensando assim, gente, por que ele não me mandou esse texto pelo Zap? Eu li em casa. Eu não preciso estar aqui para ler o que ele já está lendo. Eu não preciso dele para ler para mim. Eu sei ler. Então, a mensagem lida é uma mensagem que deve ser evitada. Você lê um trecho ou outro de um livro que você não precisa decorar. Ah, poxa, esse autor fala uma frase tão bonita, eu quero ler essa frase, mas estou com medo de errar. Anota a frase, você vai ler. Você vai fazer referência ao autor. Também é legal fazer isso. Não pega uma pregação de um texto de um livro sem fazer a referência. Então, o Max Lucado falou certa vez no livro dele. Aí você lê a frase dele. Mas depois você volta a olhar para as pessoas. As pessoas precisam desse contato visual, precisam perceber que você está olhando para elas se sentirem atraídas pela mensagem. Se você for uma pessoa que só olha para baixo, só olha para cima, só olha para o lado, não olha diretamente para as pessoas, você vai perder a atenção das pessoas. Eu tenho aprendido isso agora nessas lives, né? Porque os meus olhos, normalmente, eles querem olhar para a minha imagem que está aqui embaixo da câmera. Então, de vez em quando você vê meu olho assim, olhando para baixo, é porque eu estou olhando para a minha própria imagem. Estou vendo assim, está com um brilho estranho, não consegui chegar num bom momento aqui da imagem, o que está acontecendo. Mas o certo é eu olhar para a câmera. Quando eu olho para a câmera, vocês têm a sensação de que eu estou olhando para você. Isso também precisa existir lá no púlpito, no sermão, quando você precisa olhar para as pessoas. Esse contato visual ele é importante. Então, nada de ficar preso às anotações. Quais são os tipos de conclusão que existem? Bem, existe a conclusão que é tipo uma recapitulação. Eu faço muito isso. A introdução mostra onde iremos e a conclusão vai mostrar então onde chegamos. Então, a conclusão chamada de recapitulação. Olha, nós começamos então falando de Davi, que Davi precisava se arrepender, Davi precisava reconhecer os seus erros. Ou seja, eu estou recapitulando. Recapitular não é pregar tudo de novo, repito. Recapitular é você citar ali brevemente as coisas que já foram vistas até então. Então, uma boa conclusão é um tipo de conclusão. Um outro tipo de conclusão é você fazer uma aplicação prática. O que o ouvinte deve fazer? Bem, eu já ouvi a palavra, eu entendi o que Deus falou, e agora, o que eu faço? Então, use a conclusão para dizer para essa pessoa o que ela deve fazer. Outro tipo de conclusão é uma ilustração. Então, imagine você, na pregação de domingo, falando sobre Davi, o pecado de Davi, aí ele assume, ele se entrega, tudo aquilo que a gente falou na pregação de domingo. E aí no final eu falo, gente, para concluir, certa vez existia um homem, eu vou mudar para ficar diferente, existia uma mulher que ela era muito infeliz porque ela traía o seu marido e ela sentia que quando ela fazia isso ela traía também seus filhos, até um dia que ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. E aí ela se entregou, ela se humilhou, ela se reconheceu o seu erro. Ou seja, eu estou fazendo uma ilustração. Essa mulher, de repente, está aqui, é um testemunho de alguém que é o seu testemunho. Então, eu estou fazendo uma ilustração para concluir, para as pessoas se identificarem com aquela ilustração. Então, também existe a ilustração como uma forma de conclusão. E por último também existe o apelo, né? A decisão. É muito comum em nossos cultos evangelísticos, cultos de domingo à noite, nossos cultos mais públicos, a gente fazer um apelo à pessoa se decidir. Isso se chama apelo. É aquele momento final da mensagem onde a gente leva as pessoas a tomarem uma decisão em suas vidas.
uma decisão de ser um crente melhor, uma decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, também é um tipo de conclusão. Eu particularmente acho que a gente pode, inclusive, mesclar aqui vários tipos de conclusão. Você pode fazer uma recapitalização, você pode fazer uma ilustração, você pode fazer o apelo, desde que isso não ocupe muito tempo, desde que isso seja breve. E como a gente pode falar sobre o apelo, né? O apelo precisa ser prático, precisa haver identificação. As pessoas precisam se identificar com aquilo que foi falado para que elas se sintam convidadas a mudar de vida. O legal do apelo, o apelo prático, é que ele é uma decisão pública que ensina a não se envergonhar da fé. A pessoa precisa levantar a mão, precisa escrever lá no chat que aceitou Jesus, precisa vir à frente, muitas vezes, para a gente orar, e isso vai ensinar a pessoa a não se envergonhar de ter fé em Cristo. A gente não tem que ter vergonha de ser crente. Então, outra coisa que o apelo prático favorece é que uma decisão abre caminho para pessoas mais tímidas. Muitas vezes tem um monte de gente com vontade de levantar a mão, mas não levanta. Aí uma pessoa levanta a mão, as outras que estavam envergonhadas falam, já não estou sozinho, vou levantar também. Então uma decisão abre caminho para outras pessoas. E é motivo de inspiração para a igreja. A igreja fica feliz quando uma pessoa se converte. Então isso inspira o coração das pessoas. E o último slide, finalizando, finalizando de verdade, as características de um bom apelo. Bem, o apelo ele precisa ser claro e específico, nada de falar assim, olha, você que quer uma oração, vem aqui na frente. Aí vai um monte de gente na frente. Aí você fala, olha, veja quantas pessoas aceitaram Jesus. Não necessariamente. Elas foram para frente porque você disse que era para orar por elas. Então o apelo foi para que elas recebessem uma oração, não aceitando Jesus. Porque se não for claro, a gente acaba tendo decisões falsas. E uma das coisas que mais frustra os pregadores são as decisões falsas. Pessoas que vão à frente, levantam a mão e depois nunca mais aparecem, a vida delas continua a mesma coisa, a mesma porcariazinha de uma vida sem Deus. E isso frustra os pregadores. Não deveria, mas frustra. Então você precisa fazer um apelo claro, mesmo que ninguém se converta. Mesmo que ninguém levante a mão, até porque não é responsabilidade sua, pregador, você que é o pregador, não é sua responsabilidade converter as pessoas. Isso é obra do Espírito Santo. Você é um instrumento e você entregando como um instrumento a nota certa, então você fez a sua parte. É o Espírito Santo que toca nos corações, não é você. Então você precisa fazer um apelo correto, mesmo que ninguém levante a mão. Então às vezes eu faço apelos duros. Antigamente não era assim, mas agora eu sou assim. Falo, eu não estou te chamando para entregar o coraçãozinho para Deus, não. Eu estou te chamando para você ser completamente do Senhor, para você entregar a sua vida a Deus, para você ser um escravo de Deus, um servo do Senhor Altíssimo. É isso que você quer? Meu amigo, depois de um apelo desse, quem levantar a mão é porque quer mesmo, porque o apelo não foi para receber bênçãos, não foi para receber uma casa nova. O apelo foi para um compromisso sério com Jesus. E é assim que precisa ser. Precisa ser um apelo sério e claro. O apelo deve ser breve. Gente, eu fui uma vez numa igreja, não vou falar o nome da igreja não, mas depois que eu preguei, porque eu preguei, aí eu fiz um apelo breve e depois a pessoa sumiu, a pessoa cantou e fez um apelo por mais de 30 minutos. Sabe aquele apelo do venha, venha, venha? Eu acho que já tinha gente indo, levantando a mão, indo à frente, só para ver se ele parava. Só para aquele negócio, gente, eu vou levantar logo minha mão para esse cara calar a boca. Então, assim, nada de um apelo muito insistente. Gente, não é por força. Não é por força. Guardem isso no coração. Não é. E você não se sinta frustrado, por mais que às vezes eu tenha me sentido algumas vezes, na minha inexperiência, hoje não me sinto mais. Não se sinta frustrado quando ninguém se levanta, quando ninguém levanta a mão. A semente foi plantada, muitas vezes essa semente vai demorar para nascer. E mesmo que não tenha sido plantado no coração, pela dureza do coração das pessoas, não é uma culpa sua, não é uma responsabilidade sua. É obra do Espírito Santo de Deus. Então, deve ser breve, nada de apelo muito chato. Deve ser baseado no argumento mais forte do sermão. Então, o apelo ele precisa pegar o argumento mais forte do sermão e você precisa usá-lo.
deve ser em espírito de oração e dependência do Espírito Santo. É um momento que existe uma batalha espiritual muitas vezes nos corações. Então você precisa ter orado, você precisa estar ali na dependência do Espírito Santo para que seja o Espírito Santo, que é ele quem convence o homem, que haja nos corações das pessoas. E deve ser com otimismo e confiança, né? Você precisa falar de Cristo, irmãos. É para se entregar e ser servo do Senhor? É para se render, é para ser escravo de Jesus? Mas, gente, é a melhor coisa do mundo ser escravo de Jesus. Eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo. É a melhor coisa do mundo. Então precisa ser com otimismo, precisa ser com um sorriso, precisa ser com um coração alegre, para as pessoas perceberem que é bom estar na presença de Jesus. Então esse foi a nossa aula sobre a conclusão e sobre o apelo. Pregadores, firmes aí, não desistam não. Firmes nesse desejo aí de serem usados poderosamente pelo Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e um grande abraço a todos.